Bom, e aí falando aqui, opa, passei. Bem, então, falando aqui, o ozônio ele pode auxiliar a gente. Então, só um minutinho, gente. Pronto, agora foi, que não estava aparecendo a minha janelinha aqui. Então, o ozônio, ele pode auxiliar a gente, ó, em doenças degenerativas, doenças autoimunes, doenças inflamatórias, doenças metabólicas, dores agudas e crônicas, disfunções estéticas, feridas, pré e pós-operatório, doença ginecológica, doenças de vias aéreas superiores e também auxiliar na alta performance. A gente tem diversas vias de administração do ozônio, sendo elas subcutânea, intradérmica, insuflação retal, auricular, insuflação vaginal, autoemoterapia menor, a gente também tem intermediária e maior, porém é pouquíssimo utilizado para a parte da estética, né? Na verdade, a gente não utiliza para a parte da estética, a não ser a autoemoterapia menor. A autoemoterapia intermediária também tem poucos artigos científicos, então são poucos os profissionais que utilizam ela. E a autoemoterapia maior, geralmente ela é feita em âmbito hospitalar, porque ela tem um volume muito alto de sangue, e aí pode dar alguma alteração cardíaca no paciente, ele tem que estar monitorizado, tudo certinho. Tópicos, óleo, bags e água e a hidrozonioterapia. E aí, nas vias de administração, a gente tem a subcutânea, a gente tem 90 graus ou 45 graus, as duas são vias subcutâneas. E na intradérmica, a gente tem de 10 graus ou 15 graus, dependendo da região que você for fazer. Na intradérmica, a gente também pode fazer em pápulas ou retroinjeções. Aí eu coloquei algumas imagens para vocês verem, ó. Aqui é a subcutânea a 90 graus, tá vendo? A agulha tá bem retinha no tecido, ó. E aqui é a subcutânea a 45 graus, onde eu inclino um pouquinho e chego num ângulo de 45 graus, dependendo do tecido que eu esteja fazendo. Então, por exemplo, eu tenho uma paciente que ela tem pouco tecido adiposo e eu quero fazer uma intradermoterapia nela com ozônio. Ao invés de eu fazer com a agulha totalmente reta, né, num plano de 90, eu posso inclinar ela um pouquinho para não mastigar, para não castigar tanto ela, não machucar tanto ela naquele tecido. Joelho, para quando tá fazendo dor, inflamação, joelho geralmente a gente sempre faz a nível de 45 graus, porque tem osso próximo. Então, é só mesmo em questão de vocês notarem subcutâneo é 90 e 45, mas nesse tecido como que eu vou fazer. Intradérmico, então a gente tem um ângulo de 10 graus e de 15 graus. Pápula é quando fica um esbranquiçado, porque é só mesmo a pontinha da agulha, o biselzinho da agulha virado para cima, você vai aplicar e você vai ver que vai ficar um esbranquiçado. Geralmente no ozônio não fica porque ele é um gás, mas você vê que fica com a coloração diferente ali. Então você viu que fez a pápulazinha. E a retroinjeção é quando você aplica, quando eu falei para vocês que eu faço muita retroinjeção para fazer subincisão no paciente, né, com cânula, a retroinjeção é quando eu aplico a cânula ou a agulha, né, independe, mas geralmente a retroinjeção a gente faz mais com a cânula. Eu abro um pertuito, aplico a cânula e vou retirando essa cânula, mas depositando ozonioterapia ali. A insuflação retal, geralmente a gente utiliza com uma seringa de 60 ml e sonda, ou uma sonda de 10 ou uma sonda de 12, tá? Não precisa ser uma sonda também muito grossa. E seringa de 60 ml, porque o volume mínimo para a gente fazer ozonoterapia retal já é 60. Então, não adianta você fazer com uma seringa de 10 ml, porque toda hora você vai ter que ficar enchendo. E se de repente você faz um volume de 200 ml, vai encher aquela seringa de 10 ml lá várias vezes, tá? Então, geralmente a gente já introduz aí uma seringa de 60 ml. Auricular. Auricular, gente, precisa de um equipamento específico, que é esse esteto. Esse esteto, ele auxilia para que essas olivas aqui, ó, né, o esteto mesmo que a gente utiliza para poder verificar a pressão, enfim, para poder verificar ali a parte cardíaca, é o mesmo esteto, só que ao invés dele ter aquele outro equipamento aqui embaixo, ele é vazado, porque a gente consegue introduzir
a seringa de 60 ml aqui também, tá? Então, mas para vocês fazerem auricular, vocês precisam ter esse equipamento. E é baratinho também. Ele é ótimo para poder fazer procedimento facial, ele é maravilhoso. A insuflação vaginal, que também é com a mesma sonda, obviamente, se você está fazendo um tratamento no paciente que tem que fazer vaginal e retal na mesma sessão, você não vai utilizar a mesma sonda, né? Você vai utilizar sondas diferentes, mas o estilo da sonda é o mesmo. E aí, a autoemoterapia é menor. Aqui tem uma foto sem o ozônio, então vocês conseguem notar que é um sangue mais denso, é um sangue vermelho mais escuro, né? Um sangue rico em gás carbônico. E aqui do outro lado é um sangue que parece que tá, parece um sangue arterial, né? O sangue venoso a gente sabe que é um sangue mais denso. Esse aqui do outro lado parece um sangue arterial, mas ele não é um sangue arterial, ele continua sendo um sangue venoso, mas agora ele está rico em oxigênio, porque ele teve contato com o ozônio, tá? Então, só para vocês verem a diferença, é bizarramente bonita a diferença, mas provavelmente vocês vão ver isso na prática também. E os tópicos aqui eu coloquei, ó, o óleo de girassol ozonizado. Hoje em dia no mercado, principalmente na Ozone Care, que é uma marca muito famosa de ozonioterapia, existem vários dermocosméticos ozonizados, inclusive eu utilizo pasta ozonizada, vitamina C ozonizada, protetor solar ozonizado. Depois eu posso até mostrar foto aqui para vocês. Eu acho que até tem, inclusive. Então, a gente aqui em casa, shampoo, sabonete, a gente aqui em casa tenta utilizar tudo ozonizado porque a gente sabe que é livre de metais tóxicos, tá? Então é importante também. E também, essas marcas, né, hoje em dia, existem vários tipos de óleo ozonizado. Esse aqui que eu mostrei para vocês é o óleo de girassol. Mas a gente tem óleo de oliva, óleo de semente de uva, todos esses ozonizados, mas cada um com as suas características e finalidades. E aqui do outro lado tem uma bag que é como se fosse para prótese mamária, mas existe bag de todas as formas. Hoje a gente tem bag de touca, bag de luva, bag de calça, para quem tem ferida na sacra, bag de bota para quem tem ferida até o joelho. Então, assim, hoje em dia a gente tem bag para tudo. Mas, Marcelo, eu preciso ter todas as bags dentro do consultório? Não. Existem alguns sacos que você consegue comprar. Eu vou mostrar aqui para vocês depois. Vocês conseguem comprar e cortar de acordo com o membro que você vai utilizar a bag, tá? Então, aqui é um. Eu tenho desse aqui no consultório porque eu trato bastante intercorrência de cirurgia plástica. Então, eu tenho esse no consultório porque, para mim, é relevante eu ter já no formato do seio que eu vou utilizar. Mas não tenho, por exemplo, de bota, porque eu não trato ferida no consultório. Trato ferida num projeto que eu tenho de ozonioterapia no SUS, aqui de Duque de Caxias. Então, lá eu tenho bota, tenho calça, porque aí eu utilizo para sacra, mas dentro do consultório não, tá? Então, existem vários tipos de bags. E aqui, ó, tá vendo? O ozônio, ele fica sendo infundido aqui. Ele tem um circuito e ele fica sendo infundido ali pelo tempo determinado que você vai colocar, dependendo do que está acontecendo ali naquela região. Aqui, ó, o que eu falei para vocês, tem um saco que é vendido, que não é qualquer saco, tá, gente? Ele precisa ser um saco próprio para utilizar, porque o ozônio, como a gente conversou, a primeira coisa que ele faz, ele é um potente oxidante. Então, se eu estou utilizando um saco que é cheio de metais tóxicos, eu vou intoxicar mais ainda aquele lugar onde eu vou, vai liberar ozonioterapia ali naquele local, né? Ozônio. Então, precisa ser um saco específico para aguentar a liberação de ozônio naquela região. Então, aqui eu coloquei só um estudo de caso para vocês, que é um estudo científico, inclusive, né? Depois eu também posso deixar o estudo científico aqui para vocês, eu já vou colocar vários, mas depois eu posso deixar esse aqui para vocês também, que é falando sobre essa ferida, né, desse membro inferior desse paciente. E no estudo diz que só foi feito ozônio local, com bag, e foi feito ozônio sistêmico, e em menos de um mês, porque aqui estava 15 de setembro e 5 de outubro, então em menos de um mês a gente conseguiu sair desse resultado para esse resultado.
Então, assim, a gente vê que intercorrência com ozônio a gente consegue tratar, complicação a gente consegue tratar, porque quando tem uma complicação, geralmente abre uma ferida, quando é para a parte externa. Então, a gente consegue ter muita eficácia com ozônio e com laser também. Aqui a água ozonizada, a gente tem das duas formas, tem o Becker, que é esse aqui, né? São os beckers ozonizados. E a gente também tem a torre ozonizada. A torre ozonizada, gente, a gente consegue ozonizar a água, mas ela fica fechada durante 4 horas e você consegue utilizar. Não tem como você patentear a água ozonizada, colocar para vender, colocar na sua geladeira, enfim. Ela dissipa muito rápido, mas ela consegue ficar num lugar fechado durante 4 horas, tá? Se você tiver no seu consultório uma torre de ozônio e quiser oferecer para os seus pacientes, por exemplo, você quer tomar um copo de água ozonizada? Hoje em dia existem até filtros, né? Mas a peroxidação do filtro é muito menor do que você ozonizar diretamente no gerador. Então, o filtro, você pode beber água o dia inteiro, se você quiser. Mas aqui, quando você faz a água ozonizada diretamente pelo gerador, você não pode ficar o dia inteiro bebendo água. O seu limite de água aqui são 100 ml. 100 ml é o limite de água que você pode tomar quando a água é ozonizada diretamente do gerador, tá? E essa água aqui, você pode utilizar ela para limpar feridas, para fazer, por exemplo, protocolo capilar. Tá fazendo um protocolo capilar, quer lavar o cabelo do seu paciente? Pode lavar com água ozonizada. Paciente com a pele muito acneica. Você quer fazer primeiro uma limpeza, uma asepsia com água ozonizada? Pode fazer também, tá? Bom, vamos entrar aí nas partes estéticas, né? Acho que vocês ficam mais ansiosos para essa parte. Então, vamos falar um pouquinho do pós-cirúrgico aqui. As propriedades medicinais do ozônio englobam o seu potencial cicatrizante, características pertinentes para reabilitar áreas do corpo após traumas cirúrgicos. E sua ação acontece da seguinte forma: ao promover uma vasodilatação local, consequentemente, há maior fornecimento de nutrientes e oxigênio da região, o que auxilia no processo de regeneração do tecido de forma mais rápida, uniforme e prevenindo fibroses. O ozônio medicinal pode ser usado tanto após cirurgias estéticas quanto depois das demais cirurgias gerais, né? Então, aqui a gente está falando mais voltado para a estética, mas cirurgia ortopédica, qualquer cirurgia, o ozônio pode ser utilizado pré, intra e pós-operatório. Infecções pós-cirúrgicas também são evitadas devido ao seu efeito natural anti-inflamatório e de estimulação do sistema imunológico. Então, quando o paciente ele faz, e assim, paciente que me procura quando ele tá no pós-operatório e a gente vai fazer o ozônio, ele já sai de lá orientado que se ele for se submeter a outra cirurgia, é necessário que ele faça um procedimento pré-operatório, porque eu preciso preparar aquele terreno biológico, aquele corpo, eu preciso preparar ele para que ele sofra a agressão de uma cirurgia, independente da cirurgia, se é estética, independente. O corpo ele precisa regenerar. A gente precisa não ter fibrose, a gente precisa que todas as fases de inflamação é, de as fases de inflamação sejam todas eficazes, preciso ali da fase de remodelação, de tudo eu preciso que seja eficaz para que eu tenha uma boa textura da pele, uma boa cicatrização. Então, é importante que o paciente faça o pré-procedimento antes da cirurgia, que é o que eu preconizo, mas nem todas as pessoas sabem, né? Às vezes procura ozonoterapia só quando tá muito ruim o processo, né, de pós-operatório, mas eu já oriento. Vai fazer outra cirurgia? Vem pra gente fazer um ozônio antes, pra preparar o seu corpo pra sofrer essa agressão. E aí a pessoa já sai de lá orientada. Como qualquer cirurgia, a recuperação envolve uma série de cuidados. Nesse caso, a ozonioterapia pode agir no controle dos edemas, das dores. Isso porque a terapia com gás ozônio age nos processos inflamatórios e sistema imunológico do paciente. Ela pode, inclusive, reduzir o tempo na recuperação do paciente. O indicado é começar o tratamento com a ozonoterapia o quanto antes, 24 horas a 48 horas após o procedimento estético.
Então, como eu falei, dá para a gente fazer o ozônio pré, intra e pós. Já tem hoje equipe de cirurgia que já tem enfermeiro ou fisioterapeuta que já é habilitado para fazer ozonioterapia, já tem na sua equipe para fazer o ozônio intra-hospitalar. Inclusive, eu tenho uma mentoria, né, que é a ProWis, que é uma mentoria de negócios para quem quer empreender. E na minha mentoria tem a Stephanie, que é uma enfermeira, que ela trabalha com uma equipe em Angra dos Reis. E ela já faz o laser e o ozônio no intraoperatório. O paciente acabou no imediato, ali no pré-operatório no operatório imediato, no pós-imediato, e já tá fazendo ali intra e pós-imediato, tá? Então, já tem muitas equipes que estão preconizando a ozonoterapia porque já entenderam a eficácia dele na recuperação e na cicatrização de cirurgias. Sua biomodelação sistêmica contribui para diminuir a ansiedade e melhorar o sono do paciente, que são condições na recuperação que ficam debilitadas, né? Sono, fome, o intestino, né? Então, tudo isso fica debilitado e o ozônio entra com a biomodulação sistêmica para poder auxiliar nisso. O que que é biomodulação sistêmica? Como que a gente faz isso com o ozônio? Retal, autoemoterapia, que é as vias mais sistêmicas que a gente utiliza na parte estética. Outra vantagem da ozonoterapia é que ela trabalha no controle da cicatrização e edemas, garantindo um visual estético melhor no pós-operatório. Por neutralizar, né, bactérias, fungos, vírus e outros patógenos, ela se difere de muitos outros medicamentos. Então, até aqui, pós-operatório, eu acho que foi bem tranquilo, né? A gente entra na lipodistrofia eginoide. O que que é lipodistrofia eginoide, Marcela? Que palavrão é esse? Nada mais é do que a famosa celulite. Então, a base fisiológica, inflamação crônica do tecido subcutâneo, mais fibrose septal, mais má drenagem. Quando eu falo isso, eu quero que vocês lembrem lá do começo, quando a gente falou de aporte sanguíneo, de aporte de oxigênio. Se eu tenho uma má drenagem, tecido subcutâneo, inflamação crônica do tecido subcutâneo, fibrose septal, tudo isso a gente pode pensar em como o ozônio pode auxiliar, né? Chegando o sangue, chegando o oxigênio, tendo uma boa drenagem, diminuindo gordura localizada, que a celulite também vem muito da gordura localizada, diminuindo isso, e aí modificando ali todo aquele tecido, aquele cenário, a gente consegue ter muita eficácia com ozonioterapia. E aí, ó, racional do ozônio, melhora a microcirculação e oxigenação local, já começa por aí. Se tá com má circulação e se tá com pouco oxigênio, o que que o ozônio vai fazer? Primeira coisa que ele vai entrar e vai fazer, melhora a microcirculação e oxigenação local. Com isso, o que que vai começar a chegar? Nutriente e oxigênio. Quebra de biofilmes bacterianos e efeito anti-inflamatório. Então, quem tem ali celulite do grau 3, 2, 3, porque grau 4 a gente já não cuida. Grau 4 já entra numa parte de lipedema, e isso a gente. Lipedema é uma patologia, então a gente não cuida, tá? Mas quem tem assim, celulite no grau 2, grau 3, sente dor naquela região. E aí o efeito anti-inflamatório, ele também pode reduzir essas dores no paciente. Lipodistrofia localizada, a famosa gordurinha localizada. A fisiopatologia dela são adipócitos hipertrofiados, né? Então, a célula de gordura, ela tá ali acumulada, inflamação de baixo grau e má circulação. Então, a gente também tem que, quando vocês vão, não sei se vocês vão trabalhar com estética, mas quando você trabalha com estética, não é só isso que vocês vão aprender, né? Então, você precisa de uma pós-graduação em estética para poder trabalhar com isso. Então, quando vocês aprendem a fazer toda a avaliação e anamnese, vocês vão conhecer um equipamento chamado adipômetro. E o adipômetro, ele vai medir o centímetro de gordura localizada, porque se for abaixo mais ou menos de 3 centímetros, a gente vai trabalhar de uma forma. Se for acima, a gente vai trabalhar de outra forma. Então, vocês vão ver que é uma inflamação de baixo grau, tem uma má circulação, e aí vai depender de quantos centímetros tem ali no adipômetro para saber se uma, uma distensão muito grande da gordura localizada ou se não, dá para a gente tratar com outras coisas. O que que o ozônio vai fazer aí na gordura localizada?
Oxidação de ácidos graxos insaturados, e aí facilita a metabolização lipídica, né? Então, se eu tô fazendo um tratamento associado com ozônio e eu tô aplicando é, ativos que vão ser lipolíticos, eu entro com ozônio, que além de ser lipolítico, ele também aumenta o metabolismo basal daquela região, eu vou ter muito mais resultado. Melhora da oxigenação tecidual e drenagem venosa linfática, então reduz o edema e aquele aspecto de inchaço. E ação anti-inflamatória, que aí diminui citocinas pró-inflamatórias, que é TNF, alfa e a IL-6. Capilar. Para descobrir a maneira mais adequada de tratar a queda capilar, primeiro é necessário conhecer a origem do problema, podendo ser três fatores: hormonais, ambientais e genéticos. Então, eu quero me especializar em terapia capilar, na parte de tricologia, porque eu gosto de trabalhar com isso. Beleza. Então, quando o paciente chegar para você, você precisa primeiro entender qual o fator que está fazendo ele ficar ou calvo, ou cair o cabelo, enfim. É hormonal? Se for hormonal, a gente tem que entrar em conjunto com o multidisciplinar, que aí tem que partir para o médico também para fazer reposição hormonal e tudo mais. É fator ambiental? O hormonal então, e também está muito ligado com a falta de vitaminas, né? E isso aí você pode fazer no consultório como prática integrativa. Você pode ter um protocolo de soroterapia para aplicação de ativos intramuscular, enfim, tá? Endovenoso, dependendo de qual seja a sua profissão. É ambiental? Então, é porque você trabalha com cabelo preso todos os dias? Seu cabelo sua muito porque você vai na academia todos os dias? Seu shampoo não tá fazendo bem pro seu cabelo? Então, tem que ver se é fator ambiental. E entra a parte mais complicada, que é por fator genético. Quando você tem fator genético, você dificulta um pouquinho mais ali o procedimento. Hormonal, a influência da testosterona, do estrogênio e do hormônio tireoidiano na queda capilar tem uma influência muito grande. Ambiental tá ligado com a poluição, com o estresse, o efeito colateral de algumas medicações e o excesso de oleosidade. E tem os fatores genéticos, né, que são os mais difíceis de tratar. Problema estético, inflamação folicular, mais hipóxia microvascular. Então, o que que acontece quando o meu cabelo cai? Eu tenho inflamação do folículo, né? Ou inflamação ou fechamento do folículo, mais hipóxia microvascular. Começaram a perceber que a maioria das coisas que eu tô falando que tem, geralmente vem associado com uma hipóxia. Geralmente vem associado com a falta de aporte de oxigênio naquela região. E quando a gente pensa num tratamento que seja bom para tudo e que traga esse aporte sanguíneo para mim, esse aporte de oxigênio para mim, eu penso em quem? Eu penso em quem vai trazer oxigênio, O2. Então, eu penso na ozonoterapia. Comecem a reparar que tudo que a gente está falando aqui da parte inestética ou de consequência que vai trazer uma parte inestética para gente, tudo isso a gente acaba falando da falta de oxigênio que tem naquele tecido. E tudo isso a gente consegue melhorar com o ozônio. Então, o que que o ozônio vai fazer? Vai melhorar ali, ó, a oxigenação do folículo, mais a modulação inflamatória. O cabelo, a pele e a unha não tem prioridade no nosso organismo. Então, a gente precisa repor nutriente e aumentar o fluxo sanguíneo. Esse sempre vai ser o objetivo. O ozônio atua no descolamento do folículo, oxigeniza tecido e recruta fatores de crescimento. Lembra que a gente falou de fatores de crescimento lá no início? Que eu falei, gente, fatores de crescimento, quando vocês ouvirem falar, já pensam logo em terapia capilar. Além de crescimento dos fios, também pode tratar dermatite, coceira, seborreia, prurido e oleosidade. A minha sogra, por exemplo, ela tem psoríase. E aí, geralmente, a psoríase dela dá nessa parte aqui do cotovelo, que é muito ressecada, e dá aqui no cabelo também. A gente faz, o dela é por estresse, né? Mas geralmente, o que que a gente faz? Aplicação retal, de 15 em 15 dias, autoemoterapia. E quando ela tá na crise, eu não consigo fazer por via local.
no couro cabeludo, porque tá doendo muito, tá inflamado, e eu vou inflamar mais ainda. Lembra que a gente não quer. A gente quer uma inflamação, mas que não seja exacerbada. Então, eu faço só o sistêmico e peço para ela dormir com óleo ozonizado de girassol. Então, ela dorme com óleo ozonizado, coloca uma touquinha, porque, né, um óleo, então, e ele tem um cheiro bem forte. Para quem nunca sentiu, o cheiro do óleo ozonizado é muito forte. Então, ela coloca uma touquinha, ela dorme, no dia seguinte ela lava o cabelo com os dermocosméticos que o médico dela passou para ela, tá? Então, para quem tem seborreia, prurido, psoríase, o ozônio é excelente, tá vendo? Até coloquei aqui, ela fica exatamente assim, com a psoríase. E aqui, ó, cabelo seborreico, né? A gente consegue melhorar muito o aspecto desse tecido assim. Bom, aqui eu coloquei alguns protocolos, né? Aqui a gente está falando do capilar, coloquei o protocolo capilar aí para vocês, que é intradérmico, 10 graus, bisel da agulha sempre para cima. Então, eu vou pegar o ozônio na minha máquina, vou dividir todo o couro cabeludo e vou aplicando nas regiões que é necessário. Geralmente, 10 microgramas, tá? A gente consegue já ter um resultado muito bom. Eu posso ir no limite até 20 microgramas, porque eu quero desinflamar, quero bioestimular colágeno, trazer fatores de crescimento. Então, tudo isso fica nessa faixa de 10 microgramas, 15 microgramas, 20 microgramas, tá? No máximo. Até porque, não sei se já falaram isso para vocês, mas o ozônio, ele tem um peso molecular muito alto. É de 46 o peso molecular do ozônio. Então, quando ele é aplicado, você sente sim o membro mais pesado, você sente um membro mais imóvel. Então, se você colocar acima de 20 microgramas, pode ser que dê uma cefaleia no teu paciente, pode ser que dê um incômodo dele muito mais forte, porque não comporta a quantidade do volume e microgramagem que você vai colocar naquela região, tá? Mínimo de 4 sessões. Sessão, gente, vocês vão ver que eu sempre boto assim, mínimo, mínimo, mínimo. Porque não tem como a gente prever em quantas sessões o paciente vai conseguir ter um resultado. Pode associar com outra terapia, óbvio, pode. Você pode fazer até bag, associar intradermo com ozônio e bag também. Se o paciente tiver o couro cabeludo seborreico, tiver com a psoríase, você pode associar a bag. E a bag de 25 microgramas de 15 a 20 minutos. E você também pode associar com outra terapia. Então, se eu quero fazer ozônio e laser, posso, Marcela? Pode, com certeza, na mesma sessão. Agora, se você quiser fazer ozônio e outro ativo de intradermoterapia, eu sugiro você a fazer um em uma semana, outro na outra semana. Ou com algum intervalo de 72 horas. Por quê? Inflamação. Vou fazer o ozônio que é injetável e vou aplicar mais ativo que é injetável, vou ter uma inflamação que eu chamo de controlada? Talvez não. Então eu vou no mínimo, no menos é mais com a ozonioterapia, tá? Mas agora, fiz um procedimento com pérfuro cortante. Quero fazer um laser? Posso? Pode. A gente tem também alta frequência capilar, que tem um pentinho, né? Alta frequência, ela gera ozonioterapia, tá? Tem um cheiro muito característico de ozônio. Ela é um equipamento que tem a capacidade de gerar uma corrente elétrica alternada com a frequência alta, junto com gás fisioquímico, que ao entrar em contato com o local do tratamento, produz imediatamente um campo eletromagnético e ozônio. Tratamento que oxigena o couro cabeludo, promovendo uma boa circulação periférica. A melhora na nutrição acaba estimulando a papila dérmica e a ponta inferior do pelo, que é responsável por regular o ciclo de crescimento dele. Então, na alta frequência, ela vem com várias. Ai, me perdi o nome agora. Tá, ela vem com vários negocinhos que você consegue colocar nela. E ela, cada manoplazinha, vamos botar que é manopla, cada manoplazinha você tem uma finalidade. E tem uma manoplazinha que ela é um pente. E esse pente você consegue fazer um procedimento de alta frequência a nível capilar nesse paciente, tá? Trata o couro cabeludo e também no couro cabeludo você pode fazer esfregaço e quando você passa ali nos fios também trata bastante a parte de frizz. É isso aqui, ó. É entrada, né?
que eu queria falar. A alta frequência tem várias entradinhas com várias finalidades, né? Então, quando você bota a entrada do pentinho, você pode fazer um procedimento ali de alta frequência capilar. E aí também temos o vapor de ozônio. Para que que serve? É um tratamento aliado ao ozônio que promete muitos benefícios ao couro cabeludo e aos fios. O vapor do óleo ozonizado, né, além de fazer bem ao couro cabeludo e aos fios, vai auxiliar para que outros produtos utilizados no tratamento penetrem no fio. O vapor de ozônio facilita a eliminação de toxinas, possuindo uma propriedade bactericida e fungicida. Por isso, é uma ótima maneira de cuidar do equilíbrio da microbiota do couro cabeludo e controlar algumas patologias, como a caspa, que é causada por um fungos. Então, se a gente sabe que o ozônio, ele é maravilhoso, fungicida, bactericida, se a gente já sabe disso, a gente sabe que qualquer patógeno que seja ali um fungo, uma bactéria ou um vírus, pode ser cessado com a ozonioterapia. Aí eu coloquei aqui a foto do vapor de ozônio para vocês, mas deixa eu ser clara para uma coisa aqui. Não existem estudos científicos, né? E eu sou muito baseada em estudo científico, mas não existe um estudo que diga assim: olha, vapor de ozônio não tem ozônio de verdade, o vapor de ozônio não é uma ilusão. Não existe, tá? O que existe é um fisioterapeuta. Pois eu vou lembrar o nome deles, eu posso falar para vocês. É um fisioterapeuta muito estimulado na tecnologia, né? Não é de hoje, um fisioterapeuta muito antigo. Ele abriu, tem até esse vídeo no YouTube. Ele abriu toda a máquina de ozônio e ele comprovou que não sai ozônio do vapor ozonizado. Sai o vapor quente. Não sai ozônio, não tem aquela descarga elétrica que precisa haver para poder sair ozônio. Não existe essa descarga elétrica no vapor de ozônio. Mas aí fica a questão: será que ele está falando a verdade? Será que ele não está, né? Então, é algo a se pensar que eu deixo aqui para vocês, de repente, para vocês pesquisarem e a gente trazer isso numa próxima oportunidade. A gente vai ter umas aulas para vocês tirarem dúvidas, enfim. Então, numa próxima oportunidade, de repente, a gente pode trazer essa questão, mas não há nada comprovado cientificamente de que o vapor de ozônio não sai ozônio ou que sai ozônio, tá? Flacidez. Como ocorre o processo de flacidez? O surgimento da flacidez está relacionado principalmente à queda na produção de colágeno, que promove firmeza, sustentação e elasticidade à pele, e de ácido hialurônico, molécula responsável por deixar a pele hidratada e preenchida, garantindo os contornos faciais. Quem é da estética é apaixonado por ácido hialurônico, né? Qual a diferença de flacidez de pele e flacidez muscular? Que, no entanto, é a flacidez tissular e a flacidez muscular. A flacidez tissular, que é tecidual, ou tissular, acontece quando a pele fica flácida, frouxa. Já a musculatura, quando os músculos se encontram de uma maneira mole. Então, existe essa diferença a nível dérmico e a nível muscular. É importante que a gente saiba, por exemplo, essa foto aqui que eu mostrei para vocês ela tem um pouco mais de flacidez tissular. Posso ser que ela também tenha flacidez abdominal, flacidez muscular, porque a gente está falando de uma região abdominal. Mas quando ela faz essa expressão, né? A gente percebe que tem bastante flacidez tissular. É uma flacidez mais de pele, então parece que ela é mais superficial do que presencialmente uma flacidez mais densa, que é a muscular. A pele geralmente está sobreposta ao músculo e acompanha a tonicidade da musculatura. Quais são as causas da flacidez? Flacidez é causada pela diminuição das fibras de colágeno e elastina da pele. A flacidez é a falta de firmeza da pele, que acontece por conta de vários processos internos. A principal causa desse problema é a genética e se deve ao envelhecimento natural da pele. O que acontece fisiologicamente no tecido quando se tem flacidez de pele? A flacidez ocorre quando as fibras de sustentação da pele, o colágeno e a elastina são afetadas pela falta de nutrientes ou oxigenação, ocasionando uma atrofia no tecido muscular ou cutâneo.
O ozônio atua sobre os glóbulos vermelhos, melhorando a oxigenação e ativando a circulação, o que faz dele um excelente tratamento para quem possui varizes, estrias e flacidez. Em sua aplicação cutânea, por exemplo, o ozônio é capaz de ativar a circulação periférica e microcirculação, que oxigeniza, né, os tecidos, estimula a atividade dos glóbulos vermelhos e, por consequência, traz um aspecto excelente para a pele. Então, aqui dá para vocês verem a diferença, ó, de tissular parece que é mais superficial e aqui muscular parece uma musculatura, uma flacidez mais densa. Protocolo intradérmico, então 10 graus, bisel com a agulha para cima, de 5 a 10 microgramas, mínimo de 4 sessões, e pode associar com outra terapia. Então, eu posso fazer microcorrente? Pode. Eu posso fazer aplicação de ácido hialurônico como ativo? Pode. Só tem que ter cuidado que se eu estou fazendo um injetável, eu vou dar uma pausa para fazer a pausa de pelo menos 72 horas para fazer outro procedimento injetável.